Olá a todos e a todas, meu nome é Mônica Pirrongelli, sou consultora de Inclusão e Diversidade da EDP Brasil e hoje terei a honra de conduzir o segundo painel da Conferência Ethos 2022, um espaço dedicado a temas da agenda ESG. Hoje, mais especificamente, vamos falar da agenda de diversidade e inclusão. Eu vou ter a honra de entrevistar a nossa vice-presidente de pessoas e ESG, Fernanda Pires. Fernanda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar participando desse painel. Maravilha, vamos então começar. A gente começa com uma pergunta para quem ainda não tem oportunidade de conhecer a fundo a atuação da EDP Brasil. Então, uma primeira pergunta para a gente entender um pouco melhor, Fernanda, como que é a atuação da EDP no Brasil, quais são as nossas atuações, as nossas unidades de negócio, como que a gente está distribuído no país, contar um pouquinho para a gente. Bom, a EDP é uma empresa de energia de origem portuguesa, está presente em 28 países. Aqui no Brasil a gente tem toda a cadeia de energia, geração, transmissão, distribuição, comercialização de energia. E da nossa dimensão aqui nós temos aproximadamente 3.300 colaboradores. Muito bem. E, desde março de 2021 a gente tem uma estrutura que é a vice-presidência de pessoas e ESG da EDP Brasil. Queria que você contasse um pouco como que funciona essa estrutura, quais são os desafios do dia a dia, essa estrutura que você lidera aqui no Brasil. Bom, a criação da vice-presidência de pessoas ESG é um desdobramento natural de um processo de amadurecimento da agenda, né? Sustentabilidade e ESG sempre foi uma agenda permanente dentro da EDP Brasil. E o amadurecimento dessa agenda acabou culminando na criação dessa vice-presidência. Ela integra outros temas, outras áreas, mas eu queria dar um destaque até para o título, né, da área, que é Pessoas e ESG, uma junção que na nossa visão fez muito sentido, porque quando a gente fala de ESG, a gente está falando de cultura, né? Então essa é uma visão que nós temos, o que fazemos e como fazemos, considerando aspectos ambientais, sociais e de governança. Então, houve essa visão de junção e também, obviamente, a missão de integrar, fazer uma agenda mais integrada dentro do contexto de ESG. Nós temos outras áreas dentro dessa vice-presidência, área de tecnologia, área de centros de serviços partilhados, inclusive dentro do centro de serviços nós temos áreas que estão muito ligadas a essa visão de cadeia, né? Especialmente olhando para os nossos fornecedores, cadeia de valor. Mas basicamente é isso. E a criação dessa vice-presidência, inclusive, possibilitou a gente também reolhar a nossa governança, processos, de maneira a garantir uma visão mais integrada dessa agenda dentro da companhia. Perfeito, então é todo um processo, é toda uma jornada. Queria que você contasse um pouco, né, nessa perspectiva de jornada e amadurecimento desse tema ESG, a questão do ESG na estratégia de negócio. Queria que você contasse um pouco de qual a importância. A gente sabe que uma empresa tem metas para tudo e não teria que ser diferente com o tema de ESG, mas a gente sabe que é um processo e nesse sentido queria te ouvir um pouco de como foi essa trajetória e também quais são os impactos de ter o tema ESG internalizado à estratégia de negócios, o impacto para o ponto de vista dos stakeholders. Certo. Quando a gente fala do nosso modelo de metas, né, eu sei que hoje está muito em discussão, inclusive, estabelecer metas para a agenda ESG, especialmente para a agenda de diversidade. Na verdade, no nosso caso, desde 2016, a gente já tem uma visão, a gente passou por uma revisão do nosso modelo de metas, uma visão mais holística, era um modelo muito centrado no acionista. Claro que também isso é também uma jornada, é o desdobramento de um processo, de novo, de cultura. Nós passamos desde 2015 uma jornada, uma agenda de transformação cultural que passou por uma revisão de propósito, de valores, e com esse olhar de ter realmente um propósito mais abrangente, um olhar mais holístico sobre a nossa missão, sobre aquilo que é a atuação da EDP, naturalmente ia passar por uma revisão do modelo de metas, que não fosse somente centrado no acionista, mas que tivesse um olhar mais amplo para todos os stakeholders. E essas metas estão atreladas, inclusive, à remuneração também dos executivos. Então essa é uma revisão que a gente fez, inclusive, desde 2016, que claro que permite. Primeiro, se a gente está falando de metas, nós estamos falando de um desdobramento da estratégia. Então, essa agenda está na nossa estratégia, tem uma ambição muito clara no nosso plano de negócio e o estabelecimento de metas também era um processo natural. Dá a devida prioridade, as pessoas entendem que a agenda é prioridade para a companhia. Isso também permite ações que estejam muito direcionadas, tem uma questão de foco e prioridade, então isso também dá celeridade e foco para a agenda.
E, claro, também permite mensuração, permite entender a evolução, como é que nós estamos evoluindo com essa agenda. Então, por isso que a gente sempre fala que é todo um sistema robusto que é desdobrado da nossa estratégia. E acho que, falando especificamente de diversidade, acho que também é importante dizer, né, como é que nasce, enfim, essa decisão de olhar para essa agenda de uma maneira a estar inserida na nossa estratégia. No nosso entendimento, e sei que isso também é hoje o entendimento de muitas empresas, nós somos diversos, nossos clientes são diversos, então tem uma perspectiva de negócio, né? Se eu não conseguir ter esse olhar diverso, eu perco inclusive vantagem competitiva porque essa diversidade está presente nos nossos clientes. Então tem uma perspectiva de negócio. Tem uma outra perspectiva de cultura, de novo. Então, quando eu falo de diversidade olhando uma perspectiva de cultura, eu estou falando de criar um ambiente onde as pessoas possam ser quem são, onde elas tenham segurança psicológica, porque sem isso também não adianta eu ter um time diverso. As pessoas precisam de um espaço para se sentirem confortáveis e seguras, para criar, para questionar, para contrapor. É isso que vai trazer potência de resultado, é isso que traz engajamento, as pessoas estarem realmente engajadas na organização e se sentirem confortáveis em contribuir com a organização. E, por fim, também entendendo que as empresas, enfim, a iniciativa privada é um ator importante na sociedade, como a gente sabe, e a EDP assume também essa responsabilidade dentro desse contexto, entendendo que nós, como empresa, somos também um motor de transformação social. Então, acho que isso é importante colocar, que é nessa perspectiva que a gente define a nossa estratégia de diversidade. Certamente, é uma agenda que é, sobretudo, um imperativo ético para um negócio, ainda mais num contexto de um país como o nosso, repleto de desafios. A gente sabe que a gente está num país que tem a segunda maior população negra do mundo, Sim. Tem uma série de desafios quando a gente vai para a questão de gênero, LGBTQIAP+, deficiências. E nesse sentido, já que a gente falou até agora desse processo, né, de internalização da agenda, no cerne da estratégia de negócio, queria que você contasse, então, quais são as metas da EDP Brasil e do Grupo EDP. Certo. Bom, nós temos metas tanto no âmbito de grupo, EDP, né? Inclusive tem uma meta, por exemplo, só para dar um exemplo, uma meta de 30% de mulheres na liderança até 2025. As metas do grupo estão estabelecidas nesse horizonte temporal, porém nós temos metas específicas da EDP Brasil, até por conta de entender o contexto onde a gente está inserido. No nosso horizonte temporal, a gente definiu metas até 2022, final desse ano, e já estamos em construção para um novo ciclo de metas. Só para dar alguns exemplos, nós temos, por exemplo, 50% das nossas contratações são contratações que precisam ser diversas, isso considerando todos os recortes que nós colocamos na nossa agenda interna, geracional, raça, gênero, LGBTQIAP+, pessoas com deficiência. Então, 50% das nossas contratações direcionadas para esses recortes. E a gente está superando hoje essa meta. Temos também uma meta de 20% de mulheres na liderança. Então, nós já tínhamos um índice lá, quando a gente começou a agenda lá atrás, que a gente vem ganhando esse espaço. A gente já tinha lá atrás definido esses 20% e nós já conseguimos antecipar. Era 20% até o fim desse ano e a gente conseguiu antecipar em março, a gente já bateu essa meta. Com base também em muito trabalho, muita iniciativa e muito esforço, como eu coloquei no começo, direcionar as ações com esse foco. Temos também meta de 50% dos nossos programas de entrada são direcionados tanto na agenda de gênero quanto na agenda de raça. E esse ano, e todas essas metas a gente já superou. A meta que a gente começou este ano, e portanto essa tem o seu desafio, porque é a primeira vez que a gente também estabelece, mas é isso, a cada ano a gente também vai subindo o nível de ambição e subida de tom da agenda, é a meta de pessoas negras na liderança, que a gente também estabeleceu de 15%, e esse é o primeiro ano que a gente estabeleceu essa meta, e essa a gente ainda tem um grande percurso para percorrer. Perfeito. Não quer dizer, né? É olhar para a sociedade, olhar para a cultura, olhar para o negócio e ter uma visão holística que contemple os diferentes stakeholders, né? É sobre isso que essa agenda precisa ser. Precisa ter estratégia, precisa ter metas, precisa ter engajamento e precisa ter ações concretas para a gente conseguir justamente desdobrar tudo isso. E nesse sentido, eu queria que você contasse um pouco do nosso case da escola, as nossas escolas de eletricistas são afirmativas para mulheres e para pessoas trans, um pouco dessa jornada e como que isso se conecta aí com toda essa trajetória de diversidade e inclusão. Vou falar primeiro da escola afirmativa para mulheres. A gente enfrentou todos os desafios, desde um desafio interno,
porque, enfim, temos todos esses vieses e questões históricas e até uma dúvida se ela seria viável, quer dizer, o quanto realmente nós vamos conseguir viabilizar uma escola e as mulheres vão realmente se interessar por essa formação de eletricista. Por quê? Porque o modelo de escola sempre existiu no setor elétrico. E aí a hipótese é que sempre esteve aberta. E, portanto, as mulheres... Havia uma crença de que não havia interesse das mulheres pelas escolas. E nós fomos entender isso, né? O time foi realmente buscar entender quais eram essas barreiras e se era realmente uma questão de falta de interesse. E esse é o ponto, né? A gente entendeu que, na verdade, se nós não fizéssemos esse entendimento, a gente continuaria deixando as mulheres de fora. Porque havia ali uma questão, inclusive, de critério. Historicamente, por exemplo, a formação em eletricidade básica era um requisito da escola. Porque, inclusive, boa parte dos homens já vinham com essa formação, realmente saíam da formação básica em eletricidade e buscavam participar das escolas e acabava até facilitando o processo seletivo. E, portanto, o formato já considerava isso como pré-requisito. Porém, quando a gente colocava esse pré-requisito, as mulheres você já não tinha um ponto de partida igual, porque elas vinham se inscrever para as escolas sem essa formação básica. O outro ponto que também pareceu como um desafio é que muitas, por questões também históricas e contextos, enfim, N tipo de contextos, muitas vezes vinham sem a CNH, a habilitação. E para se trabalhar nessa carreira, até por uma questão de mobilidade da atuação, não tem como, você realmente precisa da CNH. O ponto é se a gente precisava realmente obrigar isso no início da escola, sendo que você ali teria meses de formação, ou se poderia ser um requisito, por exemplo, concluído durante o percurso. Então, de cara, a gente já deixava as mulheres de fora, sem se dar conta disso. Quando nós fizemos esse entendimento, investimos mais tempo, então trouxemos a formação de eletricidade básica para dentro da escola. A gente realmente quis fazer isso acontecer, então investimos mais dinheiro e tempo nessa formação e tornamos isso possível, porque aí realmente a gente conseguiu dar condições de igualdade de requisitos. E foi um sucesso tremendo, na verdade foi um desafio fazer o processo seletivo. Se a gente for falar pelo menos da primeira escola, por exemplo, as outras tiveram até mais, inclusive, interessadas. Mas a primeira escola que a gente fez, que foi em Mogi das Cruzes, a gente teve 800 mulheres inscritas na primeira escola, no primeiro projeto que a gente fez. A gente já teve projeto que a gente recebeu 2.000 inscrições de mulheres para 14, 16 vagas. Então, realmente foi um grande desafio. Então, a gente tirou todas aquelas hipóteses de que não havia interesse, muito pelo contrário. Na verdade, nós, com os requisitos que a gente estava estabelecendo de entrada, a gente não permitia que as mulheres participassem em condições de igualdade dessa escola. Então, esse foi o primeiro aprendizado, que é realmente buscar entender o que estava impedindo as mulheres de entrar, e não foi difícil fazer esses ajustes. Depois, na escola trans, é um outro aprendizado, porque, inclusive, a forma de se fazer a seleção, a gente foi a campo, foi entender o contexto dessas pessoas, e a gente entendeu que também não poderíamos simplesmente fazer como fizemos no caso das mulheres, ou seja, abrir inscrição e um trabalho realmente de esperar as inscrições acontecerem. Por quê? Porque a situação de vulnerabilidade dessas pessoas é tão grande, e a gente sabe que, inclusive, boa parte acaba tendo um único caminho, que é a prostituição. Isso mexe muito com a segurança, a autoconfiança dessas pessoas. E, portanto, elas já não se sentem habilitadas a participar de um processo como esse. Tivemos que fazer o inverso. Tivemos que entender onde essas pessoas estavam, entidades e organizações que também trabalham com esse público, e fazer um processo mais ativo de inscrição. Então, esse foi um grande aprendizado, porque se nós não fizéssemos isso, nós não teríamos também tornado o projeto viável. E, para além disso, antes, inclusive, de começar as formações, nós também tivemos que ter esse cuidado de trazer pessoas que também já estão acostumadas a lidar com esse desafio, para fazer um trabalho. Foi um trabalho que, de início, de 2 semanas, e depois todo um acompanhamento social para trabalhar a autoestima e a autoconfiança dessas pessoas. Por quê? Porque se a gente não trabalha isso, o nível de engajamento, inclusive durante o curso, poderia se perder. Porque é sobre isso, né? O quanto eu me sinto habilitado, o quanto eu me sinto capaz, o quanto eu sinto que pode realmente ser possível eu fazer uma formação como essa e entrar numa companhia. E, por às vezes, incrível que possa parecer, essas pessoas realmente passam por esse processo de não confiar nessa capacidade, por N razões.
Então, nós fizemos também todo esse processo. Isso para o Senai, inclusive, que é o nosso parceiro, foi um grande aprendizado. A gente ouviu o relato das próprias professoras, falando do quanto não se tinha conhecimento, sabe? Não se entende o nível de vulnerabilidade que essas pessoas passam e o quanto foi bacana entender como esses alunos chegam e como eles terminam o curso. E hoje, como eu falei, a gente tem tido a felicidade de ter mais de 70% de contratação tanto na escola afirmativa de mulheres quanto para pessoas trans. Então, esses são alguns dos aprendizados, dos desafios que a gente passou para tornar possível o projeto. Perfeito. Bom, a gente falou aqui de diversos assuntos, né? Uma perspectiva mais ampla, fala de sociedade, de cultura organizacional, de negócio. Agora, a gente sabe também que essa é uma agenda que tem um processo muito nosso, né? De ampliação de consciência, da urgência, da importância dessa tomada de ação com todos esses desafios que nós falamos. E nesse sentido, eu queria te ouvir um pouco sobre como essa agenda toca a tua vida, como que ela te atravessa, te gera reflexões e contribui de alguma forma para o teu próprio processo de autoconhecimento e de reflexões. Bom, sem dúvida, essa agenda acabou sendo uma grande oportunidade, tanto de um processo de autoconhecimento, como também uma oportunidade de ter uma agenda de muito significado, né? Então, talvez falando primeiro falando do aprendizado. Desde que eu comecei realmente a estudar mais sobre o tema, inclusive pela responsabilidade de ter a agenda dentro da nossa estrutura, é aquela sensação de que a gente está aprendendo o tempo todo, né? A gente não conhece a pluralidade em que somos, como seres humanos, e a sensação que eu tenho é que eu estou sempre aprendendo, inclusive, até hoje estou sempre aprendendo. Então, isso já é uma grande oportunidade. Para além disso, eu tenho minha própria jornada de autoconhecimento, né? A agenda me permitiu fazer esse processo. Depois de 25 anos de trabalho, sendo mulher, no ambiente corporativo, com todos os desafios, ainda pensando o que isso significava há mais de 20 anos atrás, talvez eu nunca tenha conseguido parar para pensar e não tive os elementos necessários para entender quais foram as próprias barreiras que eu precisei enfrentar e que efeitos colaterais isso eventualmente trouxe, inclusive, na forma como a gente se comporta, na forma como a gente lida com o ambiente organizacional. Então, foi importante para mim, para me autoconhecer, entender como lidar com isso. E também, sem isso, eu não consigo ajudar outras pessoas. Então, esse processo de autoconhecimento foi muito importante por esse ângulo. E a agenda, como eu disse, é uma oportunidade sempre de aprender. É uma oportunidade de fazer algo de muito impacto e significado. Então, nem preciso dizer o quanto que isso me move como pessoa. E acho que, assim, só para fechar o que eu queria deixar de mensagem sobre isso, basta a gente ter o nível de abertura necessário para aprender. Eu não tinha o nível de consciência, ainda estou aprendendo certamente muitas coisas, mas se eu comparo com alguns anos atrás, eu não tinha, sem dúvida, o nível de consciência que eu tenho hoje, se eu comparar antes. Hoje eu tenho muito mais consciência, inclusive, apesar de todas essas barreiras que eu falei, dos meus próprios privilégios, inclusive. Então, é isso, é sobre realmente estar genuinamente aberto, disposto a realmente conhecer, aprender, porque aí essa ampliação desse nível de consciência acontece naturalmente. Perfeito, é uma agenda sobre empatia, alteridade, se conectar, aprender a se conectar e a partir disso agir em prol das outras pessoas, uma agenda sobre compaixão, né? Entender as dores e a partir disso também usar os espaços que a gente é capaz de ocupar para gerar oportunidades, acessos para as outras pessoas que partem, né, de pontos diferentes do nosso na sociedade, é sobre isso. Então, queria já te agradecer pelo nosso bate-papo, acho que foi super positivo e quero me dirigir a você, então, para encerrar. Até uma próxima, foi um prazer estar aqui com você. Curta as nossas páginas, as páginas da EDP, curta e siga os nossos conteúdos, vai ser um prazer e fiquem à vontade também para nos buscar, para a gente prolongar essas interações. Muito obrigada. Obrigada.